Olá, vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre o sistema geniturinário. O que é esse sistema geniturinário? Esse sistema é de grande importância para o ser humano, pois é responsável por grande parte do funcionamento de nosso organismo. É formado por órgãos uropoéticos, que são responsáveis por fazer a urina e guardá-la temporariamente, até que seja eliminada para fora do corpo. Na urina, podemos encontrar diversas substâncias. Claro, entre elas há o potássio, a ureia, o ácido úrico, o sódio, o bicarbonato, entre outros, é claro. Vamos lá? Os órgãos que compõem o aparelho urinário, que fazem parte do genito urinário. Podem ser separados em dois: os secretores, que são os produtores de urina, e os órgãos excretores, responsáveis por processar e eliminação, o processo e a eliminação da urina. Esse sistema ainda compreende os rins, produtores de urina, os ductos, os uréteres, que levam a urina até a bexiga, e a uretra, por onde é eliminada a urina. Sistema reprodutor feminino. Além do sistema urinário, ainda fazem parte do genito urinário o sistema reprodutor, que na mulher tem o formato de uma pera, compondo os órgãos genitais internos, de que fazem parte a tuba uterina, o ovário, a vagina e o útero, assim como os órgãos genitais externos, que são compostos pelos lábios menores e os lábios maiores, o vestíbulo da vagina, o monte púbico, clítoris, as glândulas vestibulares maiores e o bulbo do vestíbulo. Sabendo que o útero é um formato de uma pera, só é uma pera invertida. Desculpe aí que pera tá sem um acento circunflexo. Ela é uma pera de cabeça para baixo, invertida, tá bom? Nos homens, os órgãos genitais são outros e são compostos pelos testículos, os ductos deferentes, o epidídimo, que ficam no escroto, os ductos ejaculatórios, as vesículas seminais, as glândulas bulbouretrais, a próstata e o pênis. Os órgãos citados são encontrados em pares, com exceção do escroto, que é um só que reveste, da próstata e do pênis. O sistema urinário humano é formado pelos seguintes órgãos: a bexiga urinária, a uretra, os rins, os esfíncteres e os uréteres. Principais funções do sistema urinário. Quais são as principais funções do sistema urinário? As principais funções do sistema urinário, ele veio para armazenar. Ele armazena e produz e leva para fora a urina. É básico. Essa é uma das funções básicas. Fazer a regulação da composição química do sangue e ainda do seu volume, eliminar todo o excesso de líquido e resíduos existentes no organismo, fazendo isso através da urina, garantir que se mantenha um equilíbrio aceitável dos minerais no organismo, ajudar a regular a produção de células vermelhas do sangue, as hemácias. Olá! As suprarrenais, tá vendo ali que faz parte do sistema o quê? Lembra aí? Endócrino. Os rins, os uréteres, a bexiga, a uretra. Tá olhando ali? O rim, tá vendo ali como é o formato de um rim? Ó, estratificado de transição. Olha ali como é dentro do corpo humano. Olha o rim, os uréteres. Olha a bexiga, dá uma olhadinha, tá vendo? Olha como é a posição, o sistema genital feminino, Olha como fica o útero, onde tá a bexiga. Ó, a vagina, os ovários, a tuba uterina, estão vendo? E a vulva, que forma o clítoris, o orifício urinário, os grandes lábios, pequenos lábios e o orifício genital. Principais doenças existentes nos sistemas citados. Então, primeiro eu falei do sistema para entender o que faz parte do sistema. Agora vamos falar do que nós queremos, que é as afecções desses sistemas. Nós temos glomerulonefrite, infecção existente nos glomérulos do rim,
insuficiência renal, interrupção e diminuição da filtragem do rim, rim policístico, doença de origem genética, que é caracterizada pelo aparecimento de pequenos cistos nos túbulos renais, proteinúria, aumento de proteínas existentes na urina, que pode estar relacionada ao mau funcionamento dos rins, incontinência urinária, falta de controle ou dificuldade em segurar ou eliminar a urina. Outras doenças, né, que são sintomas presentes no aparelho geniturinário. Não é bem doença, são sintomas, claro que vai gerar, por motivo de uma doença. Mas quais são os sinais e sintomas mais comuns desse sistema? Nós temos a incontinência, que é a perda involuntária da urina pela uretra, dor no flanco, ocasionada por problema no rim, bem na região do rim, nictúria, volume de urina noturno maior que o diurno, infertilidade, dificuldade de engravidar ou deixar, né, do estado gravídico, ardência miccional, queimação da uretra, sinal de infecção na uretra, polaciúria, aumento do número de micções de diminuição de volume, colúria, urina escura, cor de café, vinho, hematúria, perda de sangue pela urina, eliminação de cálculos e lesões genitais. No homem, né, relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, que hoje não é mais doença sexualmente transmissível, hoje é IST, infecção sexualmente transmissível, que logo depois dessa aula nós teremos uma outra mais profunda sobre as ISTs. No homem, massas da bolsa escrotal, impotência e também diminuição da força da urina durante o jato eliminatório. Na mulher, amenorreia, prurido vaginal, dispareunia, menorragia, corrimento, anticoncepção, metrorragia, abortamentos e gestações, menopausa e menarca. Doenças mais comuns. Pedra no rim. São formadas e calcificadas nas vias urinárias ou nos rins, causadas pelo acúmulo de cristais de sais na urina, especialmente fosfatos, cálcios e oxalatos. Principais causas: volumes menor de urina, infecções urinárias, problemas relacionados com a eliminação da vitamina D e minerais em excesso. E além da alimentação provocar esses minerais em excesso, a exposição leva esses minerais em excesso, também a falta de líquido para a eliminação desses minerais em excesso favorece os cristais. Olha lá, a dor é bem característica. Principais sintomas: irritação, que pode ser seguida de obstrução do canal urinário, dor intensa. Ainda pode vir associada a vômitos, palpitações e náuseas. O tratamento para alívio da dor é aconselhável o uso de analgésicos e cálculos renais com tamanho menor de 5 milímetros. São eliminados espontaneamente, já os maiores devem ter ajuda de tratamentos específicos. A prevenção: as pessoas que têm propensão à doença devem procurar não consumir alimentos que sejam ricos em oxalatos. Os exemplos de chocolate, café e refrigerantes. Sejam compostos de cola e ainda muitos outros, né? Olá, pedras nos rins, tá vendo ali? Pedras simples são muito grandes para saírem. Ondas de ultrassom que quebram, existe também isso. E aí as pedras menores, elas saem do organismo com a urina. Dói muito. Nefrite aguda é uma doença caracterizada pela inflamação dos tecidos que compõem os rins, sendo causada por bactérias infecciosas, as mesmas responsáveis por provocar a sinusite e a amidalite. Principais causas: pessoas que têm predisposição para a doença, geralmente a manifestam após uma infecção de pele ou de garganta. Olha lá, tá vendo o rim? É porque ele tá só com corte, para que vocês possam ver a formação por dentro. Aí, meu Deus, tem uns néfrons que a olho nu a gente não consegue enxergar.
tá bom? Principais sintomas. O principal deles é uma coloração diferenciada na urina, que se torna mais turva e escura. Formas de tratamento. Os antibióticos são sempre recomendados nesses casos. E em outros, há ainda a concomitância do uso de diuréticos para auxiliar no controle da retenção de líquidos. E desta forma, conseguir a diminuição da pressão arterial. Nefrite crônica. É caracterizada por lesões estáveis nos rins, que vêm a atrapalhar seu bom funcionamento. As principais causas são decorrentes de infecções anteriores que não foram tratadas corretamente e ainda podem advir de uso abusivo de certos medicamentos. Olha ali, é o estado renal. Esse dá pra gente pegar mais visível. Dá pra gente enxergar a diferença. Porque aquele outro que tá em corte, não dá pra gente. Quem não tem não participa do centro cirúrgico, não tem um olhar mais apurado, não consegue enxergar. Porém, aí já é visível. Principais sintomas: pressão alta, sangue na urina, perda de apetite e inchaço nas pernas. Formas de tratamento: é necessária uma dieta restrita de proteínas e sal. Claro que com isso não será possível eliminar a doença, mas auxiliará a não sobrecarregar o funcionamento dos rins. Prevenção: evite usar medicamentos sem prescrição médica, sendo também importante que se faça exames periódicos para avaliar a saúde dos rins. Gente, era muito difícil a gente ver criança com problema renal que não fosse de formação, né? Na formação, para vocês entenderem dentro do feto, do crescimento intrauterino. Porém, hoje está muito comum problemas renais, não pela formação, mas pelo estilo de vida, e tem afetado as crianças. Então, os nossos maus hábitos, a nossa alimentação inadequada e o nosso estilo de vida inadequado tem afetado não somente os adultos, como tem afetado grandemente as crianças. Então, nós temos, infelizmente, muitas crianças precisando de hemodiálise. Uma mudança no estilo de vida. Crianças que, quando eu fui conversar com a mãe, não, ele nunca amamentou, toda a vida ele tomou mingau. De como era mingau, não, eu fazia de leitinho e com mucilão, beleza. E ele bebia alguma coisa, suco, água, nada, ele só tomou mingau. Isso me preocupa. O que é que as pessoas estão compreendendo de saúde? O que é que nós estamos ensinando verdadeiramente sobre saúde? Então, se vocês puderem, tenham paciência, dê uma assistência qualificada, escute a mãe, oriente, coisas que para vocês são comuns, para muita gente não sabe. Não sabe mesmo. Então, por a gente saber, a gente acha que todo mundo sabe, mas não é assim. As pessoas, infelizmente, estão perdendo conceitos básicos de vida. Conceitos básicos de vida estão deixando de ser ensinados em ambientes familiares. E assim estamos aumentando o número bruscamente de doenças devido ao estilo de vida. Infecção urinária. Toda infecção no canal da urina é considerada como infecção urinária. Principais causas: presença de fungos, bactérias e vírus alojados dentro da uretra. Principais sintomas: febre, ardência, odor ao urinar, sangue na urina, sintomas acompanhados também de vontade constante de ir ao banheiro. Infecção urinária. Olha lá, ó, a infecção, ó, a pielonefrite, tá vendo ali? Uma cistite quando é na bexiga, uma uretrite quando é na uretra, dependendo do local onde ela está. Por isso, não se deve segurar por muito tempo a urina. Além de fazer mal para a musculatura, porque o aumento da bexiga, ela tende a descer. Se tiver uma microbiota, já tem a microbiota nata, mas se teve a aderência de uma microbiota e você segura o xixi muito tempo, mais chances desses micro-organismos subirem para chegar ao rim. Formas de tratamento. É aconselhável a ingestão de maior quantidade de líquido e, em alguns casos, a prescrição de antibióticos se for causada por bactérias. A prevenção: fazer xixi após as relações sexuais e antes de dormir é bom, tá? E ainda evitar ficar por muito tempo imerso em água, pois o contato com água pode favorecer a contaminação. Por que fazer xixi? Porque limpa o canal. O homem praticou relação sexual,
ali sai o espermatozoide, mas ele teve contato com as secreções também da mulher, cada um com sua microbiota. Então, fazer xixi depois elimina, entendeu? Dá uma forma de se prevenir. Olha lá, sangue, os rins, os uréteres, a bexiga. Olha lá a urina sendo formada. Vai limpando. Atenção! Todas as doenças acima relacionadas devem ser tratadas logo que os sintomas aparecem. Claro, pois causam grande desconforto, por isso são facilmente detectadas com um pouco de atenção. É importante que seja feito o tratamento adequado para que não se adoeça novamente. O cuidado com a higiene também pode vir a evitar grande parte dessas doenças. Eu explico. E eu vou falar de criança de novo em termos de infecção urinária, porque hoje em dia é muito comum criança chegar com febre, todo mundo tá achando que é gripe e sem infecção urinária, tá? Porque a criança adquiriu essa infecção urinária, tá lá, tá com a febre e a febre da infecção. Por isso que o sumário de urina, em termos de emergência, é procedimento padrão. Insuficiência renal. Condições em que os rins perdem a capacidade de remover resíduos e equilibrar os fluidos. Tipos mais comuns: insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda. A crônica é uma doença mais prolongada nos rins que leva à falência renal. A aguda é a condição em que os rins deixam repentinamente de filtrar os resíduos do sangue, tá? Sinais de insuficiência renal aguda. Os sintomas mais comuns da insuficiência renal aguda incluem pouca urina, amarela escura e com cheiro forte, cansaço fácil e falta de ar, dor na parte inferior das costas, que é onde se localiza os rins, inchaço nas pernas e pés, cansaço fácil com falta de ar, pressão alta. Febre superior a 39 graus Celsius, tosse com sangue, falta de apetite, presença de náuseas e vômitos. Você vê que vai evoluindo as complicações. Pequenos caroços na pele. Além disso, podem surgir alterações no exame de sangue e de urina, surgindo a presença de proteínas na urina e no exame de sangue valores de ureia, creatinina e potássio elevados e sódio inferior ao valor normal. Sinais de insuficiência renal crônica. Os sintomas mais comuns da insuficiência renal crônica são vontade de urinar frequentemente, principalmente à noite, acordando para urinar, urina com cheiro forte, espuma, pressão arterial muito alta, que podem causar AVC ou insuficiência cardíaca, sensação de peso corporal muito elevado, tremores principalmente nas mãos, cansaço intenso. Músculos fracos, câimbras frequentes, formigamento nas mãos e nos pés, perda de sensibilidade, convulsões, pele amarelada, náuseas e vômitos, tá? Desenvolvimento de uma pequena camada branca na pele, semelhante a pó, pois a ureia que é elevada cristaliza no suor. Ao observar esses sintomas, é aconselhado uma consulta com o médico nefrologista, para que ele possa solicitar exames para diagnosticar a insuficiência renal e indicar o tratamento adequado. Principais causas. As causas mais comuns da insuficiência renal aguda e crônica podem ocorrer devido à diminuição da quantidade de sangue no rim, devido à desidratação, má funcionamento dos rins ou pressão baixa. Lesões dos rins devido a pedra nos rins ou substâncias tóxicas, como medicamentos. Interrupção da passagem de urina causada por um aumento da próstata ou a presença de um tumor. Algumas causas de mau funcionamento. Reação alérgica à transfusão de sangue. Pode levar, tá? Sepse, queimaduras, febre, necrose renal, púrpura, síndrome hemolítica urêmica, pressão baixa, insuficiência cardíaca, arritmia, glomerulonefrite, doenças policísticas renal, uso de medicamentos de forma excessiva, consumo exagerado de suplementos proteicos, lúpus eritematoso sistêmico, placenta prévia ou deslocamento da placenta também pode levar. Intervenções. Manter o equilíbrio hidroeletrolítico, manter o estado nutricional adequado, manter a integridade cutânea, manter a pele hidratada, íntegra e limpa. Aplicar pomadas ou cremes para o conforto para aliviar prurido. Administrar medicamento para alívio do prurido, quando indicado, evitar constipação. Estimular a dieta rica em fibras, lembrando-se do teor de potássio de algumas frutas e vegetais.
tá? Que devem ser, segurados e não ser ingeridos. Estimular a atividade conforme a tolerância, administrar analgésico conforme prescrito. Isso, gente, é tão comum da gente não perceber. Eu estava no hospital e o meu paciente era renal. Aí eu disse, não deve ser evitado alimentos, porque ele era hemodialítico, só que ele estava em crise. Aí eu cheguei assim para a nutricionista, não deve ser evitado alimentos ricos em potássio, você trouxe suco de manga, você trouxe banana. Aí eu fui fazendo a soma daquele dia todo do que ele se alimentou. Mas é o que tem para ofertar. Então não foram buscadas outras medidas. E tem alimento que é rico em potássio, que ele in natura é rico em potássio. Mas se a gente cozinhar ou fazer um outro preparo, ele diminui o teor. Então, fiquem atentos, porque muitas das vezes isso se passa. Por quê? Porque não é informado. Não é informado, tá bom? Administrar analgésico conforme prescrito, estimular a atividade conforme a tolerância, proporcionar massagem para câimbras musculares intensas, evitar a imobilização porque ela aumenta a desmineralização óssea, claro, administrar medicamentos conforme prescrição médica e aumentar a compreensão e a aceitação do esquema de tratamento. Preparar o paciente para diálise ou transplante renal, oferecer esperança, tá? De acordo com a realidade, avaliar o conhecimento do paciente a respeito do esquema terapêutico, bem como as complicações e temores, explorar alternativas que possam reduzir ou eliminar os efeitos colaterais do tratamento, ajustar o esquema de tal modo que se possa conseguir o repouso após a diálise. Oferecer pequenas refeições a cada 3 horas com a finalidade de reduzir as náuseas e facilitar a administração de medicamentos. Estimular o reforço para o sistema de apoio social e mecanismo de adaptação para diminuir o impacto do estresse da doença renal crônica. Já tive paciente 6 meses internado. Ele já vivia no hospital, era morador. Fornecer indicações de assistência social e psicologia. Discutir as opções de psicoterapia de apoio para a depressão, encorajar e possibilitar que o paciente tome certas decisões. DSTs, né? Que não é mais DSTs, é ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis. Infecções sexualmente transmissíveis são aquelas transmitidas através dos contatos mais íntimos de uma relação sexual. Encontra-se entre as causas mais comuns de doença no mundo e tem uma relação estreita com as precárias condições de higiene e com o tipo de vida social que a pessoa leva à promiscuidade sexual. As infecções sexualmente transmissíveis é um grande problema de saúde pública. Devido à alta incidência, o caso de HTLV, os casos de sífilis entre criança e mãe têm aumentado assustadoramente. A AIDS nunca para de crescer. SIDA nunca para de crescer. Devido à alta incidência de casos de agentes causadores, são vírus, bactérias, fungos ou protozoários e outros. Entretanto, as que mais ocorrem no sexo masculino são sífilis, blenorragia, herpes genital, cancro, linfogranuloma, venéreo, condiloma acuminado e AIDS. Sintomas. Pessoas com IST apresentam, não se preocupe que no próximo eu vou abordar mais com as fotos e mais específico, tá bom? Corrimento, secreção da uretra peniana no homem, dores de garganta após o sexo oral, dores no ânus após o sexo anal, lesões de tipo cancro não dolorosas na área genital, ânus, língua ou garganta, urina escura, urinar a todo momento, fezes mais claras, pequenas vesículas ou nódulos que rompem na área genital, febre, dor no corpo, gânglios linfáticos aumentados, perda de peso, suores noturnos, cansaço inexplicável, infecções raras acontecendo, verrugas da cor da pele na área genital. O tratamento das infecções sexualmente transmissíveis é realizado por meio de antibióticos ou procedimentos e deve ser acompanhado por um profissional de saúde. Este acompanhamento é de fundamental importância, pois a automedicação pode levar à utilização de um medicamento ineficaz ou até mesmo ao mascaramento dos sinais e sintomas, dificultando um diagnóstico posterior.
Para interromper a transmissão dessas doenças e evitar a reinfecção, é fundamental que os parceiros sejam testados e tratados com orientações de um profissional de saúde, tá bom? Prevenção. Para evitar IST, deve-se usar a camisinha em toda relação sexual oral, vaginal ou anal, exigir que o sangue doado de qualquer pessoa seja testado, evitar compartilhar seringas e agulhas com outras pessoas e manter hábitos de higiene, levando os órgãos genitais diariamente, lavando, sempre antes, diariamente, antes e depois da relação sexual. Toda pessoa que perceber algo diferente nos órgãos genitais, como coceiras, corrimento, feridas ou verrugas, deve procurar um médico. As ISTs podem se tornar graves se não forem tratadas rapidamente. Apresentando qualquer alteração nos órgãos genitais, procure o centro de saúde mais próximo de sua casa, o tratamento é gratuito. Cuidados de enfermagem. Orientar a população masculina sobre o uso da camisinha, estimular a participação dos homens no planejamento familiar. Por que isso? Eu estou falando dos homens. Porque a mulher, geralmente, ela vai para o ginecologista, ela faz o pré-natal, ela vai. Porém, o homem, ele também participa no planejamento familiar, ele também participa do pré-natal. Porém, muitos não vão. Incentivar as ações de prevenção e diagnóstico terapêutico junto das populações masculinas com comportamentos de riscos para IST. Fazer educação em saúde sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Vamos dar uma paradinha aqui. Depois agora a gente vai para um outro vídeo mostrando essas infecções sexualmente transmissíveis para nós aprofundarmos, tá bom? Bons estudos. Leiam a apostila.